Oi, tudo bem? Então, é, venho conversar hoje é dia 3, né, de setembro. Oi, Regina. Para variar, uma conversa meio rápida. Oi, pessoal. Porque aconteceu uma coisa assim. Ontem eu gravei um vídeo e, na verdade, um Reels aqui no Instagram, falando de alguns aspectos astrológicos, e de noite, quando eu fui arquivar para colocar no YouTube, eu não sei o que eu fiz, eu detonei o vídeo. Então, o Reels. Então, eu vou repetir alguma coisa do que eu falei ontem, acrescentando algumas coisinhas mais, tá bom? Que eu acho que são super importantes, tendo em vista que esse mês de setembro, ele continua com muitos desafios para nós, e a gente vai comentando sobre ele ao longo do mês, né? Enfim, então vou lembrar que Plutão se encontra retrógrado. Ele esteve em Aquário nos últimos meses e ele retrogradou, ele estava andando para trás, um planeta andando para trás, é um andar para trás aparente, tá, gente? De acordo com o movimento da Terra, na verdade ele não está andando para trás, a gente parece para nós daqui da Terra que ele está andando para trás, mas isso tem uma simbologia. Só lembrando que todos os planetas retrógrados nos convidam a fazermos revisões dos assuntos que eles estão nos apontando. Então, na nossa vida e na vida coletiva. Então, o Plutão já estava retrogradando, só que do dia 1º para frente ele voltou a ficar em Capricórnio, que ele ficou 20 anos em Capricórnio até ano passado, quando ele entrou em Aquário, voltou para Capricórnio, em março agora desse ano ele voltou para Aquário, e ele agora voltou para Capricórnio pela última vez desses 20 anos. Então, isso tem uma importância astrológica. É como se a força de Plutão no céu, sinalizada, mas que está constelada na nossa alma, de todo ser humano, tivesse uma oportunidade de fazer uma revisão daquilo dos últimos anos que precisava ser revisado nos nossos padrões, nos nossos alicerces, nas nossas estruturas internas, digamos assim, e nas externas também. Por quê? Plutão é o planeta das transformações profundas, não é uma mudancinha boba, é daquilo que se transforma profundamente, e em Capricórnio ele nos chamou para que a gente tivesse essa oportunidade de transformar os nossos padrões de comportamento que ficaram, de um lado, rígidos, duros, que nos confinam em certas atitudes, sempre as mesmas, né? Ou que são padrões de comportamento, vamos dizer assim, mais objetivamente falando, mediados pelo medo, pela menos-valia, pelas culpas, que são muito causas desse, vamos dizer assim, dessa rigidez que nos confina, sabe, num lugar, porque aquilo ali nos parece seguro. Então, Plutão em Capricórnio veio mexer com essas bases para que dentro de nós elas sejam transformadas conscientemente pela gente, a gente se dando conta, né, e mudando de atitude do lado de fora para mudar de lado de dentro também. E ele agora, né, ele fez essa retrogradação para Capricórnio, onde ele vai permanecer até novembro, até 19 de novembro próximo. E isso, na verdade, é uma oportunidade. No nível, vamos dizer assim, planetário, isso aqui é uma oportunidade de uma mudança do uso do poder, sabe? Do uso rígido do poder, sabe? E das estruturas, das instâncias de organização dos governos que podem ser revistas, digamos assim, para que funcionem mais a serviço, digamos assim, da coisa pública. Enfim, mas é um momento em que as pilastras que antes sustentavam as coisas tremem, inclusive a própria Gaia, o próprio planeta, em épocas de Plutão em Capricórnio, fica mais sujeito até aos terremotos, porque é como se a Terra também respondesse e precisasse se renovar
e a nossa relação com ela precisa se renovar também, leva um saculejo. Bom, então a gente tem esse trânsito aí que vamos dizer assim, é difícil de ser vivido porque a gente tem que olhar para as nossas questões duras, rígidas e tudo mais. A gente é chamado, acontecem coisas do lado de fora que nos provocam isso, a olhada nos nossos medos, né? Mais profundamente ainda, mas isso, como sempre, é uma oportunidade de, se a gente fizer isso mesmo, a gente ficar mais livre. Junto com este Plutão, nós temos um outro planeta em retrogradação, que é o Urano, que estava em Touro, e ele está andando aparentemente para trás também, e ele vai continuar em Touro, ele não vai mudar de signo, mas vai ficar retrógrado até 30 de janeiro de 2025. Esse período todo, constelando dentro de cada um de nós também uma energia que nos impulsiona para que a gente viva coisas dentro e do lado de fora que provocam isso, para rever o quê? Urano em Touro. Primeira relação com o nosso corpo, gente. O quanto a gente cuida desse corpo, o quanto nós conhecemos os ritmos e as necessidades do nosso corpo, o quanto nós vivemos um prazer corporal também, porque a gente tem esse direito, o quanto às vezes pode ter um padrão exacerbado também de hipervalorizar o corpo em detrimento dos aspectos mais profundos da vida, o nosso mesmo. Então, é uma renovação nessa relação com o corpo, com a nossa alimentação, né? O quanto nos alimentamos de maneira que seja uma comida muito gostosa, mais saudável, e a gente não se envenene por aí. A nossa relação com o nosso trabalho, da gente fazer ajustes no nosso trabalho, para que haja uma inovação no nosso trabalho, que o nosso trabalho se torne mais criativo, mais inovador, mais instigante para nós, que a gente se mobilize nesse período pensando ou refletindo sobre essa questão do trabalho. A relação com a natureza, Urano em Touro, com a agricultura, com a natureza, o valor que a gente dá. A gente fala muito, né? Essa sociedade de consumo impôs, de certa forma, uma naturalidade para a humanidade e tratar a natureza para consumi-la, sabe? Eu ando muito preocupada, que eu vejo que as pessoas estão falando com muita naturalidade, assim, às vezes fazem, por exemplo, um conteúdo como esse, que a gente está batendo esse papo aqui, e chamam isso de produto, sabe? Vou consumir sei lá, um curso. Eu falei, gente, a gente tem que cuidar das palavras, e o Urano está pedindo que a gente se liberte, sabe? E que a gente tenha uma nova relação com a natureza e, sabe, aplicada no nosso cotidiano, sabe? Na nossa vida objetiva, porque Touro fala das coisas objetivas. Urano em Touro está pedindo, então, também uma renovação de conceitos, de ideias, que a gente tenha novas ideias que a gente possa colocar na prática da nossa vida, sabe? Isso tudo é extremamente importante porque a gente está vivendo esse momento de transição para caminharmos em direção a uma humanidade mais consciente, mas isso só acontece se esses processos também se dão dentro dos seres humanos, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, assim, pela própria vida da gente ficar melhor, pessoal, e para que a gente esteja aí acompanhando o processo evolutivo e, vamos dizer assim, respondendo com a nossa parte, responsavelmente a essa necessidade, né? Bom, mas aí o que eu queria ainda falar hoje também, isso aqui que eu estou falando de Plutão e de Urano, eu tinha falado ontem. E eu tô repetindo aqui hoje. Só que eu também tinha falado, foi rios, foi muito rapidinho, sabe? Eu tô falando com um pouco mais de tranquilidade aqui. Bom, e o que eu queria trazer? A gente ainda tem um terceiro planeta que já estava retrógrado e que continua, que é Netuno, que é um planeta que rege as artes, a psicologia, a espiritualidade, os mares, tudo que é profundo.
E ele também, então, está nos convidando para que a gente reveja as nossas profundezas, de certa forma, os nossos oceanos, assim, tudo junto, gente. Então, a gente tem 3 planetas transpessoais que estão retrógrados. E a gente precisa entender essa oportunidade da gente finalizar, rever aquilo que essas forças significam dentro de nós e na nossa vida, né? Então, Netuno tem a ver com toda essa dimensão psicológica, psi e espiritual de cada ser humano. Bom, mas como se não bastasse, né? A coisa está intensa. Marte, né, está fazendo uma quadratura com o Netuno em Peixes, que é retrógrado. Então, o que isso representa? O que isso está nos chamando a atenção? Marte é uma força muito intensa, é uma força maravilhosa da gente lutar por aquilo que a gente quer, da gente se diferenciar e não ficar todo mundo amalgamado. Esse Marte está em Gêmeos, é uma força de comunicação, de vitalidade muito grande, mas Marte também tem outras características, como impetuosidade, como se ele não for trabalhado, se dentro de nós não houver um casamento, vamos dizer assim, de Marte, que é uma força masculina, com o feminino, em homens e mulheres, Marte se apresenta como uma força de dominação, como uma força de conflito, com uma força de agressividade. E quando ele faz quadratura com Netuno, isso nos chama a atenção para a possibilidade de nós vivermos os aspectos. Quadraturas são desafios muito grandes. Então, nós vivermos os aspectos difíceis representados por esse aspecto novamente na nossa vida e no entorno, no coletivo. E aí, se eles se constelarem na nossa vida, a gente se dá conta para que a gente possa amadurecer a nossa comunicação, a nossa visão, o nosso relacionamento com certas áreas ou certas situações da vida. Então, o Marte fazendo quadratura com Netuno, assim, gente, pede para a gente tomar cuidado com o que eu vou chamar de fantasias ou ilusões tóxicas. Aquelas que a gente imagina uma coisa porque aquilo que nos aconteceu toca em alguma ferida nossa e a gente vê uma coisa, sabe, absurda na nossa frente, de um tamanho enorme, quando na verdade não tem, e isso causa muitos transtornos na nossa vida. Ou a gente idealiza sem dar o tempo necessário de observar uma pessoa ou uma situação ou a gente mesmo, e aí a gente cai numa idealização tóxica porque a gente vai se relacionar ou com a situação, ou com a pessoa, ou com a gente mesmo, a partir de um olhar que não é real. E a realidade vai bater na porta daqui a pouco e a gente pode ficar muito magoada, decepcionado, enfim. Então, um certo cuidado com isso é muito importante. Marte fazendo quadratura com Netuno pede um cuidado grande, enorme, com as manifestações que eu vou chamar de escapistas. Da gente não enfrentar, vamos dizer assim, com lucidez, com claridade, aquilo que a gente precisa lidar. E aí existem atitudes ligadas ao escapismo que a gente precisa estar muito de olho vivo em relação a gente e ao que nos cerca, quais sejam elas. O uso de álcool, sabe? É um período da gente cuidar, né? Eu adoro um vinho, eu fui criada com vinho, então eu adoro mesmo, mas é um tempo da gente tomar com consciência, digamos assim, ter um cuidado. Álcool e drogas. E com pessoas também, que têm o uso, vamos dizer assim, de álcool excessivamente ou de drogas excessivas, a gente ter um certo cuidado com isso, assim, sabe? Porque isso pode estar muito exacerbado e levar as pessoas a se descolarem da realidade e agirem a partir de fantasias, criando situações muito difíceis, assim. Bom, um cuidado muito grande, muito grande. Marte é a energia do masculino, como eu falei antes, em homens e mulheres. Então, um certo, assim, um cuidado
de lidar com o que eu vou chamar de machismo, porque tanto em homens quanto em mulheres, né? Porque quando o nosso masculino, nosso das mulheres, se manifesta sozinho, sem estar casado com o nosso feminino, nós também podemos ficar violentas e agressivas, né? Mas os homens também, e assim, de uma forma até, vamos dizer assim, uma agressividade, uma violência contra homens também, contra mulheres, contra pessoas de qualquer orientação sexual, né? Essa coisa do olhar machista, dos preconceitos a respeito das escolhas, né? Das orientações sexuais. Quem quiser viver a sua vida tem o direito de viver como quer. E é uma fase que isso, né, pode suscitar reações muito, muito violentas, então um grande cuidado com isso, né? Mas contra os homens também, que pode ser um período que haja essa, vamos dizer assim, eu acho que uma das grandes violências em relação ao homem do próprio machismo é a interdição do homem ser sensível, né? Aquela coisa que a gente fala, conversa, volta e meia, né? Dos homens serem obrigados, não pode chorar, foram criados assim, não podem sentir, e aquilo vai ficando interditado, né? E impedido de ser vivido, uma das partes mais importantes da nossa vida. E o quanto isso é sofrido, né? O quanto isso machuca. E o Marte quadrado Netuno pode representar a exacerbação disso. E a gente já está vivendo há algum tempo no nível social essa exacerbação da agressividade e de certas figuras que encarnam, sabe, essa violência machista. Então, a gente cuidar muito para não valorizar, para não dar um espaço, para não, sabe, tanto na vida pessoal, né, quanto também na vida pública, a gente observar com muita atenção e cuidado as pessoas que estão encarnando isso. Primeiro, para elas não conseguirem conquistar lugares, né, de poder, porque isto é um perigo. Segundo, porque a gente perceber que as figuras públicas, sabe, que emergem, elas são representação dos assuntos que todo mundo tem que resolver, sabe? Então, da gente ficar muito atento a isso. O Marte quadrado Netuno também nos chama a atenção para um cuidado com a nossa saúde, que já apareceu na Lua Nova em Virgem e com o Sol em Virgem, que é uma força astrológica ligada à saúde, que a gente está num tempo de cuidar muito da nossa saúde, da saúde da natureza como um todo. Não preciso nem falar isso, né? Através da astrologia. Tá óbvio, né? Com todas as queimadas, as chuvas, tudo o que acontece, né? Mas, assim, da nossa saúde pessoal, sabe? A tal da alimentação, o exercício, sabe? Um cuidado com as contaminações. Eu tô gripada. Agora a gente aprendeu, a gente usa uma máscara quando sai na rua para não, sabe? Se eu tô gripada, para não sair espalhando para todo mundo. E esse tipo de cuidado, lavar muito as mãos, parece bobagem que eu estou falando, mas não é, gente. As contaminações estão muito mais possíveis. Mas as contaminações também psíquicas, não são só as físicas. Então a gente toma muito cuidado. O que é uma contaminação psíquica? Alguém, digamos assim, com essa força marciana distorcida, exacerbada, super agressiva, de repente a gente fica contaminado por aquilo. A gente engancha na agressividade, na violência da outra pessoa, na raiva da outra pessoa, sabe? Quando aquilo ali é dela, a gente não precisa estar enganchado com aquilo. A gente pode ter uma lucidez na hora de perceber, nossa, a pessoa está tomada por alguma questão aí dela, que ressoou com esse Marte em quadrado Netuno para ela se dar conta, né? Mas eu não preciso ser contaminada, eu sou uma outra pessoa, né? E eu posso ter firmeza sem entrar, sabe, na mesma atmosfera. A gente vê, às vezes, assim, na coisa da multidão, como, de repente surge uma briga aqui, daqui a pouco tá todo mundo se batendo e se machucando. Isso é a contaminação psíquica, sabe? Que é muito perigosa. Então, da gente cuidar disso tudo. Bom, a gente pode ter notícias de conflitos com esse Marte quadrado Netuno nos mares, né? Nos rios. Aí vem a questão das guerras, vem a questão
do garimpo nos rios, aqui no Brasil, que pode aparecer, né? E também essas complicações com a água, que pode ser desde a escassez até os excessos, assim. Agora, eu falei até agora as dificuldades, os grandes desafios para a gente ficar de olho vivo. Mas a gente também tem uma energia que pode nos ajudar e a gente precisa também prestar atenção nela fortemente, para que a gente possa, vamos dizer assim, sabendo que ela também está presente, se sentir fortalecidos e fortalecidas para lidar com esses desafios. Então, dá uma cachapada, assim, né? A gente olha e fala, meu Deus, é tanta dificuldade que dá um desânimo e pronto. E aí o lado sombra da vida fica vitorioso, porque em vez de fazer o nosso trabalho, a gente desiste, digamos assim. Então, tem tudo isso. São muitos desafios concentrados, não resta dúvida, mas eles precisam ser vistos como oportunidade da gente, sabe, ir adiante desses assuntos, mas existe também, sabe, vamos dizer assim, um triângulo de facilidades que envolvem exatamente, sabe, o Netuno em Peixes, ele faz um aspecto de fluidez que é o sextil com o Plutão em Capricórnio, que faz um trígono com o Urano em Touro, e esse Urano em Touro faz um outro sextil com o Netuno em Peixes. Isso já estava e isso vai continuar. São os tais 3 planetas que são transpessoais conversando em fluidez na psique ou na anima mundi do planeta, na alma do mundo e na nossa também. Então, o que significa isso, Lígia? É que a gente tem esses desafios, mas simultaneamente dentro de cada um de nós também está constelada uma força que eu acho que, se eu puder fazer uma leitura desse triângulo, é como se quisesse dizer assim, olha, o teu olhar psicoespiritual sobre você mesmo e sobre a vida, você entender um pouco das dinâmicas psicológicas que acontecem dentro de você e com as outras pessoas e no mundo, e um olhar espiritual, né, mais amplo, que na verdade está falando dessa consciência de que somos todos unidos por uma rede energética, né, que faz de todos nós, na verdade, parte de um corpo único, né? Se a gente tiver isso muito presente nesse período, nós podemos fazer essa revisão na nossa vida, sabe? De olhar para essas transformações que precisam ser concluídas em nós, as inovações, a coragem que a gente precisa ter para romper com certos comportamentos e também com conceitos que sempre a gente, né, se segurou naquilo, com certas identificações que já não servem mais, sabe? Que eram talvez às vezes infantis ou imaturas e a gente precisa de algo mais consistente, mais sólido. Enfim, esse olhar vai facilitar a vivência objetiva dessa alquimia, e entrou aqui a alquimista Rosana, entrou, essa alquimia interior, porque é isso, a gente tem que perceber que nós estamos agora como se a gente estivesse dentro de um laboratório alquímico. Cada um de nós, sabe, vivendo reações alquímicas de transformação profunda naquilo que seria os ossos da nossa alma, digamos assim. Plutão em Capricórnio são as transformações dos ossos, digamos. Capricórnio rege as pedras e rege os ossos nossos. Tem que cuidar dos ossos mesmo nesse período, né? E aí, essas transformações são as que vão nos levar além, a energia uraniana, de nos levar além, para que o nosso cotidiano seja muito mais, vamos dizer assim, livre, renovado, vivido com mais entusiasmo, porque a liberdade dá o entusiasmo para a gente, né? Que a gente possa, então, implementar no nosso dia a dia objetivo de Touro, né? Essas transformações e tudo isso sendo renovado, estando a serviço, sabe, de um significado muito mais profundo da nossa vida, que é Netuno em Peixe. É como se fizesse essa volta assim. Bom, e saber que
O nosso olhar, eu acho, é olhar para a realidade da vida de um lado, sem perder a poesia. Poesia de quê, Lígia? Não é a poesia viajandona do infértil. A poesia de saber, nossa, quanta coisa acontece para que a gente possa viver o nosso processo evolutivo. Quantas energias, como existe, na verdade tem uma agenda, se tem uma agenda energética, tem um projeto para nós. E isso eu chamo de poesia do grande mistério, sabe? Da gente compreender isso e por isso mesmo, sabe? Viver o nosso cotidiano, nos cooperando, nos ajudando e fazendo de tudo isso um momento muito incrível, sabe? De oportunidades e de transformações mesmo. E eu acho que é isso que eu queria dizer. Ao longo desse setembro, a gente ainda vai ter muitas coisas para comentar. A gente está se preparando agora, por isso que tem uma importância grande estar consciente dessa alquimia interna agora, que nós vamos viver um eclipse da Lua em Peixes, que vai ser super importante a gente chegar nesse eclipse mais atualizados em relação a gente mesmo, digamos assim, para viver essa energia desse eclipse da melhor maneira possível. E a gente vai conversando até lá e conversando sempre. Tá bom? Olha, obrigado pela companhia. Eu vou voltar aqui para os meus atendimentos e qualquer hora a gente está conversando. Eu espero, né, que hoje eu não repita a bobagem que eu fiz ontem. Eu vou salvar esse vídeo, vou colocar aqui no Instagram da Terra de Rudá, vou deixar e depois eu vou ver se eu consigo colocar no YouTube Sérgio Seixas e Lígia Franklin, sem sequestrar o meu próprio vídeo como eu fiz ontem, tá bom? Beijo para vocês. Obrigado pela companhia. Oi, Dalila. Oi, Simone. Oi, Eliana. Oi, Rosana. Obrigado, tá? Vou lá. Beijo. Cadê? Tá aqui. Tchau, tchau.